Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Logisim. É um software, um simulador lógico que permite fazer desenhos de circuitos lógicos e ainda simular o comportamento através de uma interface gráfica bem, bem mais simples, bem agradável, e com a grande facilidade de a gente ter o resultado naquele momento e poder fazer as alterações imediatamente, bem diferente do que seria se estivéssemos usando apenas caneta e papel, onde nós não teríamos como colocar em teste. Esse software, ele continua, a intenção do canal continua sendo a mesma, utilizar sempre que possível softwares gratuitos para resolverem as nossas necessidades de estudos ou de aumentar conhecimento, motivo qualquer que seja. Como eu disse, ele se chama Logisim e ele faz esse tipo de circuitos aqui, circuitos lógicos. Nós vamos baixar desse site aqui, ó, é o site oficial, nós vamos baixar desse site aqui, não se preocupem, eu vou deixar na descrição do vídeo, e eu recomendo, caso a pessoa tenha alguma dificuldade com a linguagem, já baixar na linguagem nativa, no caso, a minha linguagem português, então já está marcado aqui. Como nós vamos fazer? Entrando nesse site, nós vamos rolar um pouquinho mais para baixo, tem aqui, ó, Download Logisim. Vamos clicar nela, ele vai redirecionar para um outro site, né, para um outro local, e aqui dentro nós vamos ter o download a partir desta página aqui, ó, logisimsourceforge.net. Nós vamos clicar nela, ele vai mais uma vez redirecionar, e é só clicar no botão de download aqui. Feito o download, eu não vou fazer a instalação porque já está instalado no meu, mas ele não tem nem botão de next. É tão simples que depois de baixado é só clicar duas vezes, executar, e ele já vai ficar instalado na máquina da pessoa. Então, ele vai ter essa cara aqui, ó. Depois de baixado, ele tem essa cara aqui. Aparentemente bem simples, e realmente mas faz bastante coisa. Ele tem módulos para estudantes, inclusive de engenharia da computação, para pessoas que se interessam por eletrônica. Tem vários módulos muito interessantes. Aqui ele tem um menuzinho com as funções mais básicas e mais corriqueiras. E aqui embaixo desse menuzinho nós temos as ferramentas, os locais onde nós temos as conexões, o que nós vamos precisar como ferramenta para simular um circuito lógico. Por exemplo, aqui nessa aba, nas conexões, nós temos todo tipo de conexão que podemos utilizar. Tem as portas lógicas, as mais conhecidas e as utilizadas, né? As portas lógicas no geral. Nós temos multiplexadores, demultiplexadores, decodificadores, temos somadores, subtratores, multiplicador, a abinha de memória também nós temos flip-flops, registradores, contadores, dá para fazer bastante coisa, dá para simular bastante coisa. Entradas e saídas nós temos aqui LEDs, displays hexadecimais, temos matriz de LED, joystick, tem bastante coisa também que dá para fazer. A intenção aqui não é entrar a fundo no funcionamento do Logisim, é só desenvolver o gosto ou demonstrar a facilidade que é utilizar esse simulador grátis, e facilitando muito a vida de quem faz esse tipo de circuitos, ou quem se interessa por esse tipo de circuitos. Basicamente, nós vamos falar bem basicamente, só mostrar como funciona, e a intenção é despertar o interesse para que você depois possa se aprofundar e ter mais acesso às informações e fazer circuitos mais elaborados. Mas, basicamente, ele funciona da seguinte forma: você vai escolher o tipo de porta lógica que você quer, o tipo de conexão, aqui nessa aba lateral, na lateral esquerda, e depois arrastar para essa tela que é como se fosse a sua página do seu caderno, do seu circuito, e aqui você vai fazer as simulações. Por exemplo, eu vou colocar uma porta aqui só para exemplificar, vou colocar a porta AND. Para colocar a porta aqui, como nós fazemos? Clica e depois clica aqui de novo nesse local. Então,
o que nós temos na porta end? Basicamente, ele traz, por padrão, ele traz 5 conexões de entrada. Mas você pode escolher quantas conexões você quer, tanto de aumentar quanto de diminuir. Por padrão, ele traz 5, mas você pode deixar 2 também. Ou você pode colocar 3. Está vendo que aqui, ó, as conexões elas são essas aqui, ó, que vão permitir que nós façamos as interligações posteriormente. Eu vou deixar o padrão 5, porque todas as outras vão aparecer assim também, mas você pode escolher da forma que quiser. Da mesma forma, nós podemos colocar, se esse circuito for ser encaminhado para alguém, se você quiser deixar mais mastigável, você pode colocar uma legenda e indicar qual é essa porta lógica. Por exemplo, essa aqui é a porta end, você pode discriminá-la, escrever aqui, é só clicar aqui nessa lateral e digitar que ela é uma porta end. Percebam que aqui o rótulo apareceu imediatamente. Você pode colocar em qualquer linguagem, né? Se você quiser, por exemplo, colocar em português, é possível também, é só fazer o mesmo processo. Mas visualmente não fica tão interessante, né? Eu vou deixar como é o padrão, porque todos já conhecem dessa forma mesmo. Que outras coisas nós podemos fazer aqui? Nós podemos colocar o tipo de conexões que ela vai receber. Conexão que venha do leste, do oeste, norte, sul. Então, mas isso para esse momento não é tão interessante. Nós podemos mencionar quais são os tipos de bits de dados, a quantidade, né? Nós podemos também selecionar o tamanho. Isso é interessante porque algumas vezes nós vamos querer portas pequenas no desenho e outras vezes grandes, outras vezes médias. Aqui ele traz por padrão o tamanho médio, mas se eu quisesse, por exemplo, uma grande, ele aumenta o tamanho. Se eu quiser diminuir, ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou manter o padrão médio porque a intenção é só despertar o interesse do funcionamento do LogSim. Então, para nós simularmos o comportamento de uma porta end, eu vou colocar um LED aqui no final para indicar que ele acenda quando as requisições dessa porta estiverem atendidas. Para fazer uma interligação entre portas e entre elementos, você vai clicar em cima do que você quer e arrastar até o próximo. Independente de que seja de um para o outro, do primeiro para o segundo, ou do segundo, não faz diferença. Não faz diferença alguma. Colocado isso aqui, percebam que ele ficou em vermelho. Ele está em vermelho assim porque essa porta não está ligada a nada. Eu vou, então, para que isso fique exemplificado, eu vou colocar aqui duas conexões de entrada, que são como se fossem as tomadas, que vão fazer com que ela funcione. Eu vou deixar aqui como conexão sul, porque eu quero que as interligações saiam para baixo. E eu vou colocar uma segunda também para nós simularmos 00, 01 e etc. Então eu vou deixar aqui também como conexão sul. E essa aqui também. E aí nós vamos ligar. Percebam que quando eu fizer a primeira ligação, ele deve deixar essa linha verde, indicando que agora as conexões estão ok. Que foi o que aconteceu. Então eu vou colocar uma segunda conexão aqui. E aí nós podemos fazer uma simulação. Mas antes disso, para ganhar tempo, eu vou fazer a mesma coisa para simular e exemplificar o funcionamento também de uma porta OR. Vou deixar ela aqui. Também vou colocar um LEDzinho para ela indicar como é o funcionamento. Ele também aparece em vermelho porque não está ligado a nada, e eu vou fazer o mesmo tipo de conexão. Vou colocar aqui 2 conectores. Esses eu vou deixar aqui na lateral mesmo, só para ficar visualmente mais fácil. E vou fazer a interligação aqui. Eu aqui cliquei, foi até bom que isso aconteceu, eu cliquei de uma forma errada. Eu cliquei e ele fez a interligação no local errado. Mas digamos que eu tivesse feito uma interligação errada, por exemplo, aqui, e eu quero fazer a modificação, arrastar. Você clica
na porta lógica ou no elemento, clica, segura e arrasta, e ele vai, tá vendo? As linhas vão se redimensionando para que ele atenda aquelas características. Ok? Então dá para fazer isso. Se por acaso você errou, é só arrastar, não há problema algum. Aqui eu tinha colocado como conexão sul, eu vou deixar como conexão leste. Pronto. E aqui eu também vou deixar como conexão leste, porque ele vai sair para a lateral aqui. E aí, independente de onde ela está, qualquer uma das cinco entradas, ele vai ter o mesmo resultado. Como nós podemos... Aqui faltou a legenda da porta, né? É só entrar aqui de novo em rótulo. E eu coloco ali que é uma porta... essa porta é uma porta OR. Então, automaticamente aparece ali. Como nós podemos fazer a simulação? Nós podemos fazer a simulação... Quando estamos desenhando, ele fica aqui nesse ponto com a setinha, que é quando nós fazemos arrastar, fazer o desenho em si. Quando nós queremos simular o comportamento para ver se o que nós já fizemos até aquele momento está apresentando o resultado que desejamos, nós viremos aqui nessa mãozinha, que é o simulador. Então, como funciona? Aqui é como se fossem as tomadas, como eu disse, 0 e 1, evidentemente 0 está desligado e 1 está ligado. E para que eu altere esse valor, é só clicar em cima dele quando essa mãozinha estiver ativada. Então, nós vamos lá. Percebam que aqui ficou um verde mais claro quando eu alterei para 1. Ele está indicando que aqui agora está passando corrente. Então, por isso que ele ficou um verde mais claro. Mas o LED não acendeu. Por que o LED não acendeu? Porque a porta END, ela tem, para ser satisfeita, ela tem que ter as duas entradas em 1. Que foi o que aconteceu agora. Ele não apareceu antes porque eu cliquei aqui na conexão e não na entrada, né? Então, percebam que agora está tudo energizado, ficou um verde mais clarinho e aqui ficou vermelho. Se eu, por exemplo, desligar a segunda porta, o LED vai apagar porque não atende mais às características da porta END. Se eu fizer o contrário, desligar a primeira, idem. Para que o LED acenda, as duas têm que estar ligadas. Já não acontece exatamente diferente, bom, quase o contrário da porta OR. Na porta OR a gente sabe que só precisa ter uma das conexões ligadas para que o LED acenda. Então, se nós fizermos a alteração aqui, já foi atendida já foi satisfeita a necessidade da porta e o LED acendeu. Se eu apagar isso aqui e acender, ligar o de cima, vai acontecer a mesma coisa. O LED ficou verdinho porque já foi atendido as características da porta. Se eu marcar as duas, vai ter o mesmo efeito. Então, isso é só para fazer uma simulação. Nós podíamos fazer um circuito muito grande, ou independente do tamanho, o circuito é aquele que for necessário para você, mas só para simularmos um pouquinho mais, vamos criar aqui outros botões e vamos fazer um circuito usando essas duas portas lógicas, então. Vamos colocar aqui uma porta END e uma outra porta OR aqui, só para ver como é que vai ser o funcionamento disso e também um LEDzinho na saída. Nós vamos fazer as ligações, lembrando que está em vermelho porque não está conectado a absolutamente nada. Então nós vamos vir aqui, fazer as interligações para que ele possa funcionar. Então essa segunda porta eu vou ligar aqui. Esse eu vou arrastar para baixo. Isso não nos interessa. Então eu apago. E eu vou ligar esta entrada aqui nessa outra porta. Então agora vamos simular esse circuito para ver se ele tem um comportamento diferente. Então vou clicar aqui na parte de simulação. Quando eu clico, eu cliquei no local errado. Quando eu clico nessa primeira entrada, ele já energizou e já acendeu o LED. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo a interligação de uma porta ou com uma porta END.
como nós já vimos aqui em cima, a porta OU basta que uma das entradas esteja satisfeita, ou seja, ligada, para que seja apresentado na saída o ligado, ou seja, a condição 1. E aqui eu estou utilizando o mesmo tipo, mesma chave de ligação para a entrada dessa porta END. Então, como aqui já ficou em 1, porque foi atendida a necessidade da porta OR, e aqui eu também deixei em 1 porque ambas estão ligadas ao mesmo tempo, estão ligadas na mesma chave, o LED acendeu. Se eu vier aqui alterar, não vai acontecer nada porque a condição já estava satisfeita anteriormente. Entretanto, se eu apagar a primeira chave ou desligar a primeira chave, opa, cliquei no local errado, percebam que o LED apagou. Por quê? Porque a condição do OU, da porta OU, foi atendida, continua saindo o resultado 1, mas a condição da porta END já não está mais sendo atendida, que ela precisa estar energizada em ambas as entradas. A primeira entrada já não está mais, então o LED realmente não poderia acender. Se eu clicar aqui, ele vai acender. Então, apagando a que permanece acesa, apagando essa, ele tem que apagar lá também. Beleza? É só uma introdução, eu espero que isso tenha despertado o gosto e o interesse de vocês por esse software. Mais uma vez, lembrando, é um software gratuito, é um software que vai facilitar bastante quem precisa utilizar ou precisa fazer projetos com esses circuitos lógicos e bem simples de utilizar, com a grande funcionalidade de você poder verificar o resultado imediatamente, sem ter que ficar montando circuitos para saber se vai funcionar ou não e só depois descobrir que o seu projeto não estava adequadamente definido. Ok? Pessoal, espero ter ajudado. Mais uma vez, se foi útil em algum momento, dá aquela curtida. Se você ainda não está inscrito no canal e quiser fazer a inscrição, se inscreva, porque sempre que eu subir um novo vídeo ou um tutorialzinho, você já recebe o aviso. Sendo interessante, com o aviso lá fica mais fácil de você localizar o tutorial ou o videozinho que eu subi. Beleza? Espero mais uma vez ter ajudado. Um forte abraço, até a próxima.